Corre, o podcast da artista. Bem-vindas e bem-vindos. Entenda o corre, priorize as prioridades, repense sua época. Por que ser a mesma artista de sempre, se você pode ser uma artista ou um artista muito melhor? É isso, galera. Te convido para conversar e aprender mais sobre presença artística dentro e fora do palco. Fiquem ligados nos próximos episódios e a gente está sempre conectado por aqui. Axé! Saudações, gente! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao episódio 1, o Corre, o podcast da artista ou do artista. Enfim, é tudo nosso. É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, sobre alguns assuntos. Eu espero que seja esclarecedor para cada uma e cada um de vocês que estão aqui nessa conexão e que a gente possa seguir se fortalecendo e se nutrindo, retroalimentando de coisas construtivas. Bom, vamos falar sobre um tema que é como cheguei até aqui, porque o que eu tenho para falar pode ser importante para você. Quem sou eu? Bom, galera, eu sou Nanã Matos, artista, arte educadora, empreendedora de impacto, autônoma com 15 anos de carreira e tenho ocupado lugares e presenças em estabelecimentos, lugares estratégicos. Uma das minhas prioridades como pesquisadora cultural e também das minhas realizações de vida é fazer essa ponte entre o Brasil e a África. Sendo uma afro-brasileira, mas reconhecendo que a minha origem étnica, cultural, biológica, ancestral é do continente africano. Então eu sou uma artista, uma pessoa que em tudo que eu faço, eu busco dar espaço e dar luz para isso. Bom, o que eu vim trazer para vocês? Se você busca ser um artista com propósito para além do individual, se você quer se conectar profundamente com o seu público, talvez eu possa te ajudar a montar uma estratégia. Esses conhecimentos que eu vou compartilhar nesses primeiros episódios, eles são conhecimentos iniciáticos, mas pouco ditos na maioria dos cursos e oficinas sobre carreiras de uma artista ou de um artista, que estão muito além do fazer música, fazer show, ou você se preocupar apenas com um X de status de visualizações nas plataformas de redes sociais ou de stream. Eu acredito que com a arte de verdade podemos fazer micro-revoluções. Bom, isso vai ser importante para você, porque você pode se tornar um artista melhor, mais estratégico, com visão mais ampla e encontrar o prazer e a abundância profissional. Principalmente quando a gente fala de artistas que são independentes reais e não só aqueles que se rotulam como, porque isso virou praticamente um nicho, um estilo artista independente. E até eu sempre falo sobre às vezes a contradição desse termo, né? Porque na ação independente, nós que somos artistas autônomos, a gente se torna totalmente dependentes, né? De outros setores, de outras pessoas, outros apoiadores. Então, eu estou sempre refletindo sobre isso, mas de fato estamos em rumo, né, à nossa autonomia, abundância profissional e precisamos pensar sobre isso estrategicamente. Bom, esse conteúdo vai te ajudar a chegar nesse lugar, ou pode te ajudar, se você sentir e abrir essa possibilidade no seu coração e no seu ori. Porque antes de tudo tem que abrir essa possibilidade. Trazer para nós um lugar renovado de esperança, sem utopia e a falsa meritocracia, né? A gente sabe das questões estruturais que nos distanciam ou nos aproximam de certos objetivos e na cultura não seria diferente. E é importante também a gente entender como se sentir para depois a gente se projetar, adquirir um diferencial e autonomia por meio da nossa arte, ser artista e pensar como artista. Bom, vamos falar aqui, então acho que a abertura desse primeiro episódio é reforçar essa questão do conceito, né? De fato, o que é ser um artista ou um artista. Após várias pesquisas, e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu nunca pensei só como
o ato de executar artisticamente, mas para mim eu sempre quis vivenciar todas as etapas, a pré, a execução e a pós. Então eu também tive que de uma forma ou outra adquirir estratégia, porque o lugar que eu me sinto mais realizada de fato é na execução, é no palco, é na conexão, mesmo tendo tendência para ocupar esses outros lugares. Mas dentro desse meu mundo de pesquisas e de acender a luz, né, diante do meu caminho, eu percebi que todo artista de fato é um empreendedor, né? Todo artista causa um impacto filosófico, social, de lançar tendências, de compartilhar valores, e o papel da arte mesmo, da música, do teatro, da dança, do cinema, de interferir, né, em formação, né, na formação de conceitos para a sociedade num todo, principalmente no fluxo em massa. Então nós somos seres que de forma alguma nossa profissão deveria seguir sem ser estratégica, né? Porque a arte tem a ver com política, sim, a arte tem a ver com qualidade de presença e a arte tem a ver com visão. Então, se você pega os artistas antigos, tanto os considerados pela cultura ocidental e os que foram silenciados, a gente vai perceber que a maioria delas e deles sempre foram grandes empreendedores. Então, eu como artista que agora, nessa atualidade, nessa nova era que estamos entrando, emergindo, não poderia pensar diferente e tentar me imbuir deixar de me imbuir por esses pensamentos, né? Porque isso tem a ver com o tipo de artista que eu sou, e eu pergunto para você, que tipo de artista você é, né? O que tem a ver que você se propõe a fazer com o caminho que você escolheu? Você realmente acredita na sua arte, no seu projeto? Você se alimenta e se nutre constantemente do quê? Né? Quais são as suas referências, o que te move? E de fato, onde você quer chegar e a quantidade que você quer alcançar, que seja de público, que seja de ascensão social, patrimonial, que seja de status ou que seja de poder. Importante para a gente seguir, a gente já começar a trazer à tona essas reflexões de forma sincera, sem medo, porque essa história de ser artista e não ser profissional, bom, eu acho que ficou lá para trás, né? A gente sempre foi isso, precisamos de fato ressignificar e resgatar isso dentro de nós. Mesmo vivenciando aqui nesse outro lado, no Ocidente, a gente ainda pode ativar muito do que nós realmente somos. E para isso, é um projeto que não deixa de ser um projeto de libertação e que para mim tem muito a ver com se envolver com amorosidade nos nossos processos, né? Porque com amor tudo faz mais sentido e o amor custa tudo o que nós somos de fato. Apenas o amor nos liberta. Eu vou parafrasear o Usher, para quem não conhece, é um grande artista, cantor, performer norte-americano, e aprendendo em um dos cursos que eu fiz assistindo às aulas dele, ele fala o seguinte: a parte mais importante de ser destemido é ser vulnerável. Você tem que se permitir e permanecer em aberto, né? No que ele está querendo dizer, se permanecer capaz de sentir. E a gente querer propor arte, cantar, dançar, atuar, escrever, e não entender que só de propor isso se propor ser vulnerável é um pouco contraditório, né? E eu acho também que só da gente pensar em ser artista é pensar em ser coragem. E por isso que eu, como uma artista em ascensão hoje em dia, de já ter ocupado muitos lugares estratégicos e muitos lugares necessários, lugares que fazem toda a diferença na minha continuidade, na minha aquisição de poder, para eu inclusive construir os lugares que eu realmente gostaria de estar, eu penso que eu não posso ser uma artista que não repenso sobre a minha época, uma artista que não cresço e mantenho caminhos abertos para as novas gerações, enfim, não faz sentido. Eu não sou o tipo daquela artista que penso apenas na minha ascensão individual, e eu acredito que vocês estão aqui também por causa disso. Então, ficam esses pequenos estímulos para a gente refletir juntas e juntas nesse primeiro episódio, e deixo aí para vocês essas referências
e esse ponto de partida para que no episódio 2 a gente possa entender de fato o nosso corre e priorizar as nossas prioridades, né? Até porque disciplina e organização é o primeiro passo para tudo, vamos falar sobre isso. E é isso, eu vou sugerir que vocês me sigam nas minhas redes para que vocês possam acessar, por exemplo, pelo meu perfil do Instagram, a minha página de links, e lá vocês podem também baixar tudo isso que eu estou falando para vocês de uma forma escrita e que, se for interessante, vocês podem também incluir dentro do projeto de vocês, tá certo? Então é isso, acessibilidade antes de tudo, conhecimento é poder. Até mais, gente, caminhos abertos. Salve, salve, saudações, galera! Bem-vindas e bem-vindos ao episódio 2. Entenda o corre, priorize as prioridades. Por que ser o mesmo artista de sempre se você pode ser uma artista ou um artista muito melhor? Como ser artista e não repensar a sua época? Vamos começar falando sobre isso, galera. Bom, para quem conhece, eu estou parafraseando a grande, ilustríssima, eterna Nina Simone. Mulher preta, artista preta, aquele sinônimo de guerreira, mas que um ponto que teria sido totalmente diferenciado na vida dessa mulher é se ela tivesse o privilégio de poder errar e ter tido descanso. Então, a gente endeusa muitas formas abusivas e normaliza táticas exploratórias, achando que para isso a gente tem que suportar isso para conquistar as coisas. Isso é totalmente errôneo, é totalmente constrangedor e totalmente genocida, né, com a nosso próprio caminho de vida. Então já começo esse episódio de hoje fazendo essa referência a essa grande mulher que, antes de ser guerreira, era uma mulher e era uma grande artista. Bom, Nina falava sobre isso e eu complemento falando: arte é política antes de tudo. Todo artista é empreendedor, influencia pessoas, você tem o seu propósito e capacidade criativa, não duvide disso, busque isso. Não seja privilegiado, porque a arte é um instrumento de democratização. Se você paralisa o seu potencial criativo falando: o que eu faço não importa para ninguém, é porque você realmente pode vivenciar uma criação sem propósito. E aí eu falo, tá nesse lugar e permanecer no lugar na condição de privilegiado é uma escolha também, né? Eu acho que as maiores criações, obras da humanidade inteira vieram da necessidade, surgiram da necessidade, e eu acho que só o fato da gente se propor a pensar, a refletir sobre, sair do lugar, já coloca a gente num outro patamar e numa outra condição de criação. Então, é isso. Se você quer buscar e criar algo novo, se envolva, né? Se sinta, se permita contribuir, mesmo tendo noção dos processos históricos, estruturais. Seja a diferença que você quer ser no mundo. E não é uma questão racial, de gênero que nos distancia, porque antes de tudo tem a sua ética, tem os valores, então entre em consonância com isso e naturalmente você vai encontrar os seus propósitos, e arte tem a ver com isso antes de tudo. Bom, gente, ter presença artística de impacto na prática e prosperidade profissional, será que dá certo? Porque quando eu inicio uma conversa falando sobre essa reflexão que a gente aprendeu com Nina Simone e observar a trajetória de vida dela, a gente pergunta: poxa, vale a pena? Dá certo? Porque uma das maiores situações que a gente enfrenta ao traçar uma carreira artisticamente coerente com o social é ter medo da exclusão, né? Do boicote, da eliminação, assim como aconteceu com essa grande artista. Então, como é que a gente vai de fato forjar uma carreira sincera tendo condições para estar, né?
E eu, sem dúvida, com 15 anos, um pouco mais de carreira, passei por várias situações assim. E falo para vocês, o que eu tenho percebido como o único caminho possível é conquistar, de fato, uma autonomia. Autonomia não quer dizer que eu vou caminhar sozinha, mas ser autônoma é entender que os meus resultados não podem mais depender das pessoas, inclusive das pessoas que ocupam esse lugar na sociedade da opressão, das pessoas que criaram diretrizes excludentes e que na maioria das vezes elas são homens e são brancas. E usufruem de privilégios estruturais que, de fato, por mais que sejam da esquerda, da branquitude, elas deixam cada vez mais claro que não querem abrir mão disso para compartilhar com nós. Porque tem a ver com distribuição de riquezas, tem a ver com compartilhar conhecimento, distribuir recursos, e isso essas pessoas não querem. Porque elas sabem que quando esse poder chega até nós, já era. Então, eu acho que é muito possível ter um caminho abundante profissionalmente e sendo a gente mesmo, mas de fato, sem estratégia, não tem como forjar isso, porque a gente se mantém dependente de quem criou todas as diferenças, né? E aí eu acho que com estratégia a gente pode agir de acordo com os nossos critérios estabelecidos. E existem alguns passos iniciáticos para alcançar isso. Não tem como falar de estratégica sem falar sobre organização, promoção e distribuição, estabelecer metas, e o primeiro passo mesmo é disciplina. Depois você precisa entender em como se atualizar o tempo todo. Você precisa entender em como reativar e iluminar as suas habilidades, a sua multiplicidade, e saber delegar funções e fazer parcerias para que você tenha uma continuidade saudável das suas metas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a aproximar de nós. E pensar onde você quer chegar e onde você pode chegar, né? De forma sincera, ter noção do tamanho da sua obra e da sua contribuição. Distribuir o seu trampo é fácil ou difícil? Você já parou para pensar sobre isso? E como você pode abrir caminhos e lançar tendências? Porque se eu estou falando com artistas de impacto ou que buscam serem artistas de impacto social também, mas impacto antes de tudo nas suas próprias vidas, a gente tem que entender que nós somos pessoas hábeis, habilitadas para poder vivenciar tudo isso. Bom, e como eu falei, é possível, mas disciplina é o primeiro passo. O querer real, né? Para sair da ótica de só se apropriar, mas se apropriar, receber é fato, mas quando você é chamado para contribuir, aí muitas pessoas usam os seus planos de fuga, as suas válvulas de escape, estabelecidas dentro dos lugares de privilégio. É por isso que é difícil, e a gente não pode deixar mais certas coisas passarem. E dentro do querer real, refletir sobre quem eu seria, sem os pensamentos e críticas limitantes. Esse é o primeiro exercício que você, artista que está ouvindo agora esse episódio, independentemente da sua área de atuação, te convido já a refletir sobre isso. Quem você seria sem os seus pensamentos e críticas limitantes? Até porque nós somos os nossos maiores haters, né? Nem precisamos de críticas pela internet pra gente mesmo já se criticar, muitas vezes nem é construtivo. Então vamos refletir quem nós seríamos sem tudo isso. Um outro ponto que eu sugiro que a gente possa refletir também para continuar nesse episódio é sobre as nossas síndromes, né? Os síndromes que são impostas para nós, defesas que a gente adquire ainda na nossa fase iniciática desde criança e que até hoje elas são muito fortes e que elas não servem para nada a não ser para nos paralisar. Então, síndromes de eu não posso porque ainda não estou no momento ideal, desde a síndrome de ser controlador ou controladora demais e não dar espaço para a própria vida se mostrar, e também a outra síndrome que é muito perigosa, que é a síndrome da heroína ou do herói. Então, só para falar assim rapidamente, essa última é muito perigosa porque tem a ver com a gente não saber pedir ajuda e entender inclusive as nossas limitações, porque quando você cresce a partir de um lugar de que seja inteligente, seja forte, seja guerreira, porque senão vão passar por cima de você, a gente não aprende a pedir ajuda. E isso é um dos maiores perigos dentro dessa área de empreendedorismo de qualquer linguagem. Bom,
E o seu lugar de fala artística realmente existe, né? Qual é a qualidade da sua presença? E se você não tem esse lugar de fala, você gostaria de ter, e o que falta para de fato você se apropriar construtivamente disso? E se você tem, qual é a qualidade dessa tua presença? Por que e como você se coloca nesse lugar? A sua presença fecha ou abre caminhos? E se você ainda não tem, o porquê que você ainda não tem? Um outro ponto que eu trago aqui para a gente refletir juntas e juntos é sobre os artistas e essa área da tecnologia, né? Porque para muitos artistas sempre soou como algo contraditório. Eu não quero vender o meu trabalho, a minha arte, diminuir. Eu não quero lutar também para entender sobre marketing, como promover a minha arte. E eu acho que isso é muito ultrapassado, porque essa área da tecnologia, de fato, democratizou os lugares de acesso. E essa tecnologia não tem a ver com uma abertura de caminho ocidental totalmente pela branquitude. Se você buscar um pouco mais estudar sobre isso, eu vou te deixar aqui uma dica, entender que o próprio sistema binário, né, que tem a ver com a criação dos computadores e da linguagem de dados, foi criado na era muitos anos antes de Cristo, e que a gente aprende sobre isso estudando sobre o sistema divinatório de Ifá. Então procurem mais saber sobre isso e aí se permita, né, encontrar o seu lugar ao sol nessa era digital, e reforçando que todo artista é empreendedor e criativo. E a web é a nossa maior vitrine atual, então usar isso de forma saudável, favorável à nossa criação é importante para a gente também não ficar sempre dependendo de atravessadores, né? E, de fato, criar algo tendo consciência de que o algoritmo é racista, é opressor, mas não deixar de participar mesmo assim, porque em algum momento a gente vai criar mais condições de criar as nossas próprias plataformas, beleza? Eu acho que para começar, para também não deixar muitas coisas, né, no campo da reflexão e não trazer propostas práticas, eu acho que por esse episódio tá bom. E aí vamos seguir falando sobre o seguinte, sobre os desafios que eu vim propondo para vocês hoje, que por exemplo, como se tornar mais estratégica, né? Estratégico, eu acho que uma coisa importante que é pouco dito, principalmente se você for fazer um curso desses bem popular, mais do mesmo sobre empreendedorismo social ou não, artístico ou não, uma coisa que é importante, que tem a ver diretamente com estratégia, é treinar a intuição, né? Então, se você quer ser estratégica e silencia a sua capacidade de ampliar a sua visão, de ouvir a sua voz ancestral, de fato você está se boicotando. Então, refletir sobre isso, colocar mesmo na planilha o que é meta, o que é sonho, e meditar sobre isso a ponto de deixar outras vozes se fazerem da sua voz, é algo muito grandioso. E se tem um ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês é isso, né? Ser estratégica é agir de acordo com a sua intuição. E aí dessa forma a gente consegue vivenciar essas micro-revoluções. Para tirar as ideias do papel, como que a gente faria isso, Nana? O meu primeiro conselho seria, né? Defina suas metas. E uma das técnicas que auxiliam nesse ponto é uma técnica chamada SMART, né? SMART eu vou explicar para vocês um pouco mais lá na frente, mas sem dúvida, gente, é muito importante ter metas para tudo, para a coisa mais simples, mas se você tem meta, você deixa de criar uma ansiedade desnecessária, você deixa de criar medos, você deixa de se testar em lugares que nem existem, tá? E para de fato criar uma autonomia de produção, né? O que nos impede de avançar é o primeiro ponto que a gente tem que refletir, traçar o que nos impede de avançar e ao mesmo tempo colocar ao lado as nossas ações que poderiam diminuir, erradicar esses impedimentos. Então eu acredito que o primeiro passo para criar autonomia na produção é ir atrás do conhecimento e de aprimorar as nossas habilidades. Se você acha que é isso também, beleza. Se não, comenta para mim aqui ou em alguma das minhas redes, me mostre quais são
as suas formas, né? Super fico curiosa também. E para levar o seu projeto para os novos lugares, né? Você já pensou sobre isso? Você acha que é difícil ou mais fácil, né, de distribuir? É fácil ou difícil falar sobre o seu projeto, explicar sobre o seu projeto? E como vincular a sua proposta a novos lugares? Um ponto muito importante também que eu proponho para nós aqui é refletir sobre a identidade da nossa voz. A identidade da voz não no sentido voz figurativo, mas a fala. Então, faça isso agora aí, liste o que você pode dizer para as pessoas. Liste de forma sincera o que você gostaria e o que é fácil para você dizer sobre isso, né? Já seria dar um primeiro passo. Fique confortável com isso, seja corajosa e corajoso. E como eu falei lá no primeiro episódio, se deixe ser vulnerável. Se colocar vulnerável, consciente, é muito importante, porque aí a gente realmente consegue se sentir. E quantas vezes na semana você consegue se dedicar ao seu negócio artístico? Porque querer não é poder, né? Poder, criar estratégias para poder é outra coisa, né? Reforçam o nosso querer, beleza? E então é importante estabelecer, porque às vezes você tem um outro trabalho. Muitas pessoas acham que não podem viver, se alimentar, comer, morar da arte, né? Eu sou uma pessoa que vivencio isso, mas se eu não fosse estratégica nos pequenos detalhes, talvez eu não poderia. De fato, eu teria que ter encontrado um outro emprego. E aí eu proponho aqui, para finalizar o nosso episódio de hoje, alguns exercícios que eu também vou deixar os links nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, então não deixe de entrar lá e baixar essas tabelas que ou você pode ouvir e fazer a sua própria, ou buscar lá nas minhas redes e já poder fazer também e praticar. Bom, um ponto inicial, né? Nessa reflexão iniciática, não tem como fugir, é refletir sobre a gente, sobre o eu, sobre o self, sobre a nossa persona e sobre o nosso produto. Então, a primeira tabela que eu vou disponibilizar para vocês é sobre encontrar o seu ponto de conforto. Você fazer uma relação, estabelecer uma relação entre o que você é, entre o que você consegue ser, encontrar o seu ponto doce. A segunda tabela vai falar sobre matriz de demandas. A terceira tabela vai falar sobre os valores. A quarta vai falar sobre os valores na prática, se fazem sentido esses valores que você disse que corresponde nessa tabela 3. Essa tabela 4 vai falar os valores na prática. 5 vai te ajudar a entender como escolher os seus valores e ainda sugerir uma lista de valores ali para você ir pontuando, caso você não entenda por onde começar. A tabela 6 vai propor tirar a prova do que você colocou como valores para você, que é muito importante. Nós precisamos ter sempre coragem de perguntar e questionar, sim. Uma mente questionadora, ela só apresenta um perigo para o Estado, mas para todo o resto faz parte e é extremamente necessário. E como eu falei lá antes, eu acho que o que você mais poderia seguir agora, também já colocando em prática e testando, é elaborar a sua planilha Smart, né? Smart na prática. Smart é uma planilha que ajuda a gente a definir as nossas metas, né? Estabelecer as nossas metas, entender o que a gente precisa para que elas possam existir de forma direta e objetiva. Então, o S do Smart significa específico, né? O que você quer fazer. O M é mensurável, como você vai saber que alcançou o objetivo, então quais são as suas metas, de analisar esses dados, esses passos. O A, que é o atingível, o objetivo está ao seu alcance, né? O R é de relevante, você pode alcançar o objetivo de forma realista, né? Como você vai alcançar, e o T é de temporal. Quando você deseja alcançar o objetivo, seus planos são de curto, médio ou longo prazo e por aí vai. Gente, eu acho que com isso a gente tem muito pano para manga. Eu acho que vocês têm muitas dicas assim inspiratórias para repensar ou para começar a pensar no seu caminho artístico de forma sincera e mais próxima da realidade. E no momento que você se sentir pronta e pronto,
pense que a arte, ela não é algo individual, ela surge na comunidade e precisa continuar na comunidade. Então se prepare para se tornar um artista de impacto social e aprender a ser generoso para compartilhar tudo isso que você vem aprendendo e acessando, né, de forma sincera. Todos nós temos essa capacidade. E é o seguinte, se você tem um sonho, confie nele. Ignore os comentários negativos, aprenda, mas não se submeta à negatividade de quem nem tenta. Isso, de fato, tem que estar sempre sendo renovado, repensado, porque quanto mais a gente crescer, mais a gente vai ter que lidar com essas situações e essas pessoas. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, o episódio 3, que depois da gente ter falado por todos esses momentos iniciais, esses pensamentos, de levantar a nossa persona artística, a nossa presença artística, a gente vai falar no episódio 3 de como podemos redesenhar as nossas estratégias e falar sobre a criação de um produto artístico de impacto social e com diferencial, beleza? É nóis! Eu fico muito feliz por essa oportunidade da escuta. É isso aí. Me sigam nas redes, @nanan_br de Brasil. E a gente se vê no próximo episódio. Axé, axé, ou Caminhos Abertos.